versículo lá escrito, só do 2 a seguir, então vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Pula para o versículo de número 14 do mesmo capítulo 3. Amém? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e por pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, louvado seja Deus, te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, com dor, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deixa a Bíblia aberta, e daqui a pouco nós vamos, em nome de Jesus, analisar ou fazer uma analogia entre esse livro e o primeiro Salmos. Alguns teólogos liberais e historiadores chegam ou acusam essa história como se fosse algo metafórico e não literal. Que isso, pastor? Eles acham e eles entendem que essa história é um conto de fadas, uma mentira. E se isso fosse uma mentira, no livro de Mateus, que Jesus expressa sobre a criação do homem para a mulher, quando perguntam ali a ele sobre o divórcio, e ele chega a mencionar a criação de Adão para que fosse homem, ou o tutor de Eva, o companheiro, o cabeça da casa, e assim como Eva fosse a adjuntora. Então eles entendem que essa história é uma história metafórica, ou seja, algo pensado da cabeça do homem, contado como uma história. E se isso fosse, nós não existiríamos. Mas o fato é que existiu, e de uma forma bastante constrangedora. Eu associo essa história de uma intervenção divina na área secular, porque depois que Adão e Eva comeram do meio do jardim, qual Deus disse que não comesse, porque eles iam conhecer sobre a ciência, sobre o caminho do bem e sobre o caminho do mal. E quando abriu-lhe os olhos, quando a serpente chegou e induziu que Eva comesse, tentando jogar a culpa em Deus, dizendo que Deus queria tão somente saber tudo sozinho, ela vai e come. Não obstante a isso, ela induz a teu homem ou teu varão comer. E Deus diz à serpente, que pelo que a Bíblia fala, ela não se rastejava, mas ficava em pé. Por causa disso, rastejará e comerá do pó, que você vai se rastejar. E você, Eva, por causa da tua desobediência,
quando você der luz a filho, a dor eu vou triplicar, eu vou multiplicar essa dor. E aí ele diz a Adão: enquanto a você, cidadão, agora você comerá do suor do seu rosto, e do mesmo pó de que você foi feito, para ele você retornará. E assim foi feito conforme a vontade de Deus. E o tema dessa nossa pregação é: obedecer é melhor do que remediar. A Bíblia vai dizer que na variação do dia, Deus aparecia para Adão mais Eva, e todas as tardes Deus falava com eles, e eles estavam nus, mas não percebiam, porque eles não conheciam seus órgãos genitais. Ela não sabia que tinha vagina, ele não sabia que tinha pênis, não sabia para que usar aquela situação que havia neles. Ou seja, não havia maldade, não havia entendimento, havia tão somente inocência. É como se você largasse Brian ou Benjamin com qualquer uma das meninas da idade deles, é o mesmo sentido. Por isso que Jesus fala lá nos evangelhos: quando o nosso coração se tornar igual a um coração de um bebê, assim nós estaremos aptos a entrar no reino de Deus. Só que eu olho essa situação, e Deus, ele não vai julgar Adão e Eva para uma morte espiritual. O castigo que ele deu a Adão mais Eva foi tão somente um castigo terreno. Diz que ela ia multiplicar a dor de parto, e ele teria que trabalhar, porque antes desse acontecimento, Adão mais Eva andavam passeando no jardim, colhendo frutas, plantando ali das hortas, comendo ali do fruto que eles plantavam, mas sem nenhum esforço. Mas aí quando eles começam, melhor dizendo, quando eles intentam a entender aquilo, e por causa da serpente ele come daquele fruto, e ela também, e abre-lhes a maldade, Deus disse: para que ocupe o teu tempo com trabalho, e para que você também tenha dor e entenda que eu sou aquele que falo aquilo que entendo, vocês serão castigados. Então nós hoje somos acometidos de um pecado qual já existia há mais de 4.000 anos atrás, conforme a iniquidade, por causa da curiosidade da mulher, por causa da desobediência da mulher e por causa da desobediência do homem. Por isso vocês, mulheres que têm partos não normais, têm que cortar a barriga, e ali também sente um pouquinho de dor, ainda que tome uma anestesia geral. Depois que você é acometida daquela cirurgia, a barriga fica doendo. Eu imagino que o pé da barriga fica doendo dias depois. E quando não for assim, que for parto normal, deve ser algo. Uma vez me chamaram para ver o parto de Davi. Você é doido, meu amigo, nem normal e nem cesárea, eu quero ver nada. Não sempre para ver isso, não. Eu imagino a dor que vocês devem sentir num parto, devido a algo que foi proferido pelo próprio Deus. Então, igreja, tudo que nós passamos aqui é pela vontade de Deus, porque depois desse acontecimento, eles têm 2 filhos, depois vão ter mais 7 outros, 7 o nome de um dos filhos dele, mais outros filhos e filhas. Tem Caim e Abel. O que acontece? Eles já nascem de uma corrente sanguínea maldosa, pecaminosa, da coabitação de Adão com Eva, e o sangue deles, quando vem, gera Abel, e também gera Caim. Aqueles 2 jovens, um era plantador que plantava, que colhia, o outro era pastor de ovelha, e Deus pedia aos 2 sempre que eles levassem um sacrifício a Deus. E em um dado momento Deus se agradou mais do sacrifício que Abel deu do que o de Caim. E o que aconteceu? Pela maldade que entrou lá no meio do jardim do Éden, por causa de Eva e por causa de Adão, um menino já tinha na sua intuição que era tirar a vida do próprio irmão, para que no seu pensamento o irmão não atrapalhasse a trajetória de vida dele para com Deus. Só o que ele não sabia, que nada fica oculto aos olhos de Deus, nem aos ouvidos de Deus, e nem aos pensamentos de Deus. Ninguém engana a Deus. Em nenhum momento, depois de ele ter matado o seu irmão, Deus pergunta: Caim, cadê Abel? Ele disse: sou eu porventura tutor, responsável pelo meu irmão? Ele: por que tu fizeste isso? Então o que acontece? Começou a acontecer coisas horrendas, das quais nós hoje somos herdeiros dessas coisas.
porque aconteceu desde o início do século. Por isso que nós pagamos o preço para conseguir os nossos alimentos, as nossas roupas. Por isso que nós pagamos o preço para sobreviver. E temos que, muitas vezes, suar mesmo a camisa para conseguir os nossos objetivos. Por isso que as mulheres, além de ter parto de dores, a dor ela se consiste em ano. Imagine ainda nos dias de hoje, porque a maioria dos filhos estão jogados às drogas, ao lesbianismo e ao homossexualismo. Quando não é assim, é dado a violência ou a bebedeira, de forma que essa dor, ela não só se consiste ali no parto, mas também no dia a dia da criação daquelas crianças. Então Deus deixou bem claro que Ele é amor, Ele é compreensível, e Ele é a graça, mas também Ele é justiça. Ele é terrível e Ele age como e quando Ele quer. Porque o que é que a Bíblia nos relata? Do que se aqueixa o homem, se não for dos teus próprios pecados? Então nós estamos passando na terra uma temporada, e tudo que nos acontece é por permissão de Deus, seja ela de boa ou seja de ruim, mas em tudo dê glória a Deus, porque nós estamos passando isso porque Deus permitiu. Mas o que nós temos agora em outro plano, em outra instância, é nos adequarmos a viver com Deus de uma forma contrita, para que alcancemos a nossa salvação. Porque a Bíblia já vai falar que depois desse acontecimento, Deus chega a relatar, ou a palavra de Deus, que o mundo, criação, já no mundo sistemático que é conhecido como o maligno, o mundo já no maligno. Então, a nossa trajetória de vida aqui, de hoje em diante, deve se consistir tão somente em prezar a nossa alma, para sermos alcançados por Deus, para que nós não venhamos, como Adão e Eva pagou o preço deles na terra, pagarmos o nosso no inferno. Aí o que é que ele faz? Depois de ele fazer esse plano terreno, e ele agir dessa forma com Adão e com Eva, e isso aconteceu, ou melhor dizendo, isso trouxe consequências trágicas. A Bíblia vai dizer que depois do nascimento de pessoas e tiveram ali anjos que tiveram relação sexual com humanos, provavelmente anjos caídos, e a Bíblia vai dizer que nasceram gigantes na terra. E quando o mundo estava em evolução, a Bíblia vai dizer que no tempo de Noé, Deus vai e lança um dilúvio na terra, mas antes ele adverte a família de Noé e seus filhos e as suas noras, e ele salva todos eles em uma arca, para que haja uma nova geração de seres viventes ou seres humanos. Mas para nós que hoje estamos aqui, abre lá em Salmos capítulo 1 e nós vamos ler em nome de Jesus. É uma outra história. Hoje nós somos chamados de filhos e não mais de criatura. Salmos contém 150 capítulos, dividido em 5 módulos diferentes, escrito por Esdras, Salomão, Davi, os filhos de Corá, Asaf, dentre tantos outros mais que não são nominados na Bíblia. E ele, dividido nessas 5 partes, a Bíblia vai dizer que ele é um livro didático, um livro onde ele excede o pensamento humano, porque em algumas partes do livro de Salmos, ele é tão somente entoado em glorificação, em exaltação ao nome de Deus, quando aquele povo saía das suas aldeias e iam glorificar a ele em Jerusalém, no Monte Sião, agradecendo a Deus pelo o livramento que ele dera no livro chamado Êxodo, que quer dizer saída, quando eles estavam lá 430 anos, e Deus enviou Moisés e peregrinaram durante 30 anos, quase 40 anos, louvado seja Deus, saindo da terra do Egito até encontrar Canaã. E a Bíblia vai dizer que eles iam anualmente glorificar a Deus, e eles entoavam hinos de adoração a Deus, como o hino de número 51, se não me falha a memória, como o hino de número 100, né, que eles estão jubilosos, com alegria adorando ao Senhor. Mas este salmo fatídico de número 1, ele fala da nossa salvação, da nossa, louvado seja Deus, do nosso comportamento dentro da igreja. E ele é dividido em 3 partes diferentes,
da quais nós temos que entender, não só entender e praticar este livro. Olha o que diz, em nome de Jesus, no capítulo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma música de fundo aí não? Você bote aí. Na roda dos escarnecedores, louvado seja Deus, nem se assenta na roda dos escarnecedores, perdão. Antes, tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós tratamos de um assunto sobre obediência, para que tenhamos uma vida plena, eloquente, uma vida boa na terra, próspera, que foi quando Deus advertiu Adão e Eva. Agora, Deus está falando da nossa santidade, da nossa santificação com Ele. Não adianta nós sermos crentes e termos práticas humanas e perversas. Eu já vi muitas pessoas pregarem, louvado seja Deus, está dando eco. Eu já vi muitas pessoas pregarem concernentes a isso, a esse fato, e chamar o ímpio de um bêbado, de um prostituto, de um assassino, de um homem que ainda não fez uma aliança com Cristo. Nada a ver. Esses são ditos na Bíblia como os pecadores, porque se o ímpio fosse um homem que anda bebendo, que não tem, louvado seja Deus, nenhum prazer nas leis, não tem fé no Senhor, para que ele anunciaria o pecador? O pecador são essas pessoas que não observam as leis, os mandamentos de Deus, que não têm pacto com a casa de Deus e não são servos. Ímpio significa aquele que se doa pela metade. Os ímpios estão dentro da igreja e são também conhecidos como joios no meio do trigo. Em grego significa pio, que é dado por inteiro, e ímpio, que se dá pela metade. Quem são os ímpios das igrejas? Os contendeiros, os criadores de problemas, os desobedientes, os arruaceiros, os fofoqueiros, os que se juntam, se aglomeram para tirar, se possível for, até os escolhidos de Deus de dentro da congregação dos justos. E a Bíblia vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pastor, o que é isso? É quando você está na respectiva igreja, em vez de você dar ouvidos à palavra de Deus, antes você se senta com a pessoa, faz uma amizade, entre aspas, dentro da igreja, e com aquela amizade você começa a criar problemas com outras pessoas de dentro da igreja, e você está andando segundo o conselho de ímpios. Olha, irmão, ou olha, irmã, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, é petulante, é arrogante. Olha, irmã, aquela irmã diz que é de Deus, mas é Satanás incorporado. Olha, irmã, aquele irmão diz que é de Deus, mas aquilo ali, isso chama as pessoas ímpias, rixosas, pessoas contendeiras, que se mistura no meio do trigo de Deus como joio, para tentar dar conselhos às pessoas que estão até querendo alguma coisa com Deus, e que saiam da igreja, que saiam do curso aonde foi chamado. Então ele diz: ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Ou seja, eu vou ter as bem-aventuranças de Deus se eu vier para o meu culto, ouvir a palavra de Deus, e no término do culto não fique na porta da igreja falando de A, de B, de C, de D, do alfabeto inteiro, tentando justificar algo injustificável, porque aquele que se deu na cruz do Calvário, Ele é o meu advogado, e eu não preciso de juiz na terra, porque eu sei que me justifica.
Então, o primeiro passo para ser um bem-aventurado é: ouça o teu culto e vá para a tua casa. Se você quiser para falar com o irmão ou a irmã depois do culto, conversem de coisas concernentes às coisas de Deus, ou até coisas pessoais e seculares, mas que sejam coisas da sua vida e da vida daquela pessoa que está diante de você. Não aproveita a ausência de pessoas para difamar, para tirar a honra daquela pessoa com a sua boca maléfica. Essas são as pessoas ímpias, ou seja, o joio da igreja. Aí ele vem em segunda instância e diz assim: nem se detenha no caminho dos pecadores. Mas antes, só para eu sinalizar uma coisa que eu esqueci, quando ele fala andar, igreja, segundo o conselho dos ímpios, vem cá, Zenildo, vem cá, ligeiro, eu esqueci desse detalhe, eu li ali, eu me lembrei, vem cá, ligeiro, meu filho, você aqui é meu filho, é meu filho na fé, mas considera como filho meu. Quando diz não ande segundo o conselho dos ímpios, não é isso aqui não, ó. Quando ele fala andar, é o modo de agir, o modo de você transitar com Deus na sua vida. Andar quer dizer não falar, não agir, no comportamento. O andar que ele fala aqui, não ande segundo o conselho dos ímpios, é esse. É você não ir pela cabeça de alguém e difamar outra pessoa, porque aquela pessoa falou de outra pessoa, e aquela conversa vai rendendo, aquela fofoca vai criando um problema dentro da igreja. Sempre digo aqui, pega a tua Bíblia em tua casa e lê 1 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 13, para você ver o que é igreja. Quantos tipos de pessoas diferentes tem dentro de uma igreja? Lá você vai ver adúltero, prostituta, vai ver mentiroso, vai ver arrogante. Lá vocês vão ver contendeiros, fofoqueiros, coisas dessa natureza. Aí quando ele parte para a segunda instância, a parte B da epígrafe, diz assim, ó: nem se detém no caminho dos pecadores. Que é isso? Poxa, você já é uma nova criatura. Você agora já é filho de Deus, né? Você agora não é mais criatura, você agora é aquela palavra que diz: olha, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. E eu vou contar um pouco da minha história aqui. Logo quando eu comecei no Evangelho, eu morava em Campinas de Pirajá, e tinha uns primos que me acompanhavam, alguns colegas, farra pesada. E todas as vezes que eu vinha para a igreja só aos domingos, devido à distância, e eu estava novo no Evangelho, a minha Bíblia era desse tamanho, porque eu tinha vergonha e punha embaixo do braço, e ali eu escondia e passava de largo por eles, porque eles já estavam no bar. Quando eu subia a Brasil Gás e caía no Largo de Campinas, eu já sabia o lugar onde nós bebíamos, então eu atravessava a pista para passar longe deles, mas eles começaram a me gritar, ou melhor dizendo, começavam a me gritar: ô, vem cá, rapaz, você é pastor? Para ir profetizando. Eu nunca sonhava em ser pastor em minha vida. Você é pastor? Vem para cá, ladrão, para disso, não sei o quê. E aquela pressão e aquela opressão, eu não suportava, e de repente eu ia de cabeça baixa. Quando eu me vi, estava com um copinho de cerveja. Por quê? Eu me deti no caminho dos pecadores. Todas as vezes que eu subia ali, e que eles faziam isso dia de domingo, eu me detia, eu parava no caminho dos pecadores e não aguentava, então vinha e tomava cerveja. No outro domingo a mesma coisa, no outro domingo a mesma coisa, no outro domingo a mesma coisa. Só que a palavra diz que Ele te chama, mas quem faz a conversão no teu coração é Ele, não você. E em um determinado dia eu tomei posição, comprei uma Bíblia maior, e de repente passei já com a autoridade de Cristo. Já tinha um tempo na igreja, não era rosa não, viu, igreja? Não tenho nada contra a cor. E aí passei com minha Bíblia já usado, sabe, Emerson? Aí quando eles me chamaram: pastor, não sei o que, vou não, aqui, não, aqui, ó, Jesus, a minha vida, vem cá, rapaz, não vou não, eu não vou não, aqui, ó, você é pastor? Sou. Resultado: um deles tinha 3 anos menos que eu. O Valdo não está aqui não, o Valdo foi comigo lá. Eu tive que ir na casa dele fazer oração. Um mês depois ele morreu.
estava com aquele aparelho aqui, estava com enfisema pulmonar e com o fígado completamente arrasado, parecendo uma palha. Eu chorei quando eu vi, que eu não conhecia. E fiz uma oração por ele, mesmo que me chamava para beber. Já tinha feito uma aliança com Jesus na dor e estava lá. E não obstante a isso, o pai dele está na situação difícil, que é meu tio, irmão de minha mãe, também está na situação deplorável, como volta a ser criança de novo. Já fui lá algumas vezes fazer oração por ele. E esses mesmos meu primo falavam: vai lá em casa fazer uma oração pelo meu pai. Por quê? Eu saí, ou melhor dizendo, eu parei de deter o meu caminho na roda dos pecadores. E o pior entre esses três, o que nós vamos ler agora, o terceiro, e você não se assentar em roda de escarnecedores. O que são escarnecedores? Um ateu, ele é um escarnecedor, ele não crê em Deus. Os espíritas são escarnecedores, porque creem em reencarnação, e quando a Bíblia nos fala em ressurreição, do qual Cristo próprio é um dos reis, louvado seja Deus, surreto em nossas vidas. Então quando ele fala não se assente, eu já expliquei isso aqui, em Israel, em Jerusalém, hebraicamente, se sentar é isso aqui. E Jesus, tanto como os outros profetas, João Batista, eles se assentavam, ó, assim, para pregar a palavra, e as pessoas ficavam em seu redor para ouvir a palavra. Porque na intenção dos hebraicos, dos judeus, quando você se sentava assim, você demorava mais tempo, porque é fato, cientificamente comprovado. E quando eu estou sentado assim, vai me dar preguiça de eu levantar, ainda mais eu com 51 anos já para fazer 52. Se eu me sentar assim em algum lugar, em uma roda de amigos, eu vou dar um trabalho para eu levantar, porque eu sei que quando eu levantar vai doer tudo, e é mais complicado. Então, se assentar é quando você está acomodado, disposto a passar ali um longo período, diferente de sentar. Então o que é que ele fala? Não se assente em roda de escarnecedores, para que você não fique por muito tempo ouvindo aquilo que não compete ouvir. Então quando ele nos adverte, o salmista, que não é nominal aqui, não tem um autor definido, quando ele nos adverte dessas três causas que podem nos trazer um mal maior do que aconteceu com Adão e Eva, que é o mal de nós perdermos a nossa salvação, aí ele faz uma comparação a nós que queremos ver Cristo. Versículo 2 diz assim, ó: antes de você ouvir conselhos de ímpios, antes de você parar ou se deter em caminhos de pecadores, antes de você se assentar em roda de escarnecedores, louvado seja Deus, tenha o seu prazer. O que é prazer, igreja? Prazer é algo da tricotomia, subordinado à alma, alogrado à carne. O que é prazer? É uma coisa que nos traz gozo, alegria, vontade de estar fazendo aquela situação. Ele diz assim, ó: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Obviamente, isso aqui se refere às 613 leis mosaicas, que são 248 positivas do que os judeus podiam fazer e 385 negativas do que eles não poderiam fazer. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Quando você está na lei do Senhor, certamente você não vai pecar. Então antes tenha prazer em saber sobre a lei do Senhor. E ele diz assim, ó: e nela medita de dia e de noite. A Bíblia vai nos dar um detalhe fantástico sobre isso. Jesus, com 12 anos de idade, vai às festas de Jerusalém com sua mãe e seu pai adotivo, ou melhor dizendo, seu padrasto, chamado José Carpinteiro, e de repente, na volta para casa,
ele para no sinédrio e fica lá disputando com os professores da lei, eles perguntando a Jesus sobre alguns parágrafos das 613 leis, e Jesus, com 12 anos, um menino pau, ficou ali, se não me falha a memória, por 2 dias. Que lei é essa? Hoje nós vimos a palavra do Senhor nos falar sobre não adulterarás, não roubarás, não faz falso testemunho, não cobiçarás. São as nossas leis de hoje, em viver sobre a palavra de Deus. Essa é a nossa lei, viver uma vida contrita com Deus. Aí ele fala, nessa lei você medita de dia e de noite, porque agora vem as bem-aventuranças, pois, versículo 3, será como árvore plantada, está dando eco de novo, Cia, junto a ribeiros de águas. Olha para cá, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, qual é a planta que está plantada junto a um ribeiro? Que ela não vai ter a sua ascensão, seu crescimento. Louvado seja Deus em eloquência o tempo inteiro, porque a água está ali alimentando aquela planta. O que é que ele quer dizer? Deus vai te alimentar se você ficar na presença dele de manhã, de dia e de noite, num dia, na semana, na quinzena, no mês, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Louvado seja Deus, no quinquênio, no 10º ano, de 10 em 10, uma década, ele vai te abençoar e você vai ser uma árvore frutífera diante de Deus. Aí ele enfatiga mais e diz assim, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem ou não secam. Aí eu vou fazer a analogia, o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não. E certamente quando nós estamos diante da palavra de Deus, ele vai derramar a água chamada Jesus, como ele chega ali para aquela samaritana e diz, quem beber dessa água jamais terá sede, e é a mesma água que está derramando sobre o meu e o teu, a minha e a tua árvore, para que nós produzamos frutos dignos de serem aplaudidos pelo próprio Deus. Então entende em nome de Jesus qual é o meu privilégio de estar diante da presença de Deus. É que Ele vai trazer para você bem-aventuranças. Aí você fala assim, mas pastor, cadê as bem-aventuranças? Porque eu estou passando por um tribunal da injustiça, porque tudo está correndo errado. Pastor, cadê as bem-aventuranças? Eu estou num deserto terrível. Pastor, cadê as bem-aventuranças? Eu estou em trevas, mas Ele é a luz. Você está no deserto, mas Ele é sua pastagem. Você está passando por um momento difícil, mas Ele é a sua solução. Então somente confia no Senhor. E Ele diz assim, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai prosperar. Mas a gente tem que estar entendendo o trabalhar de Deus. Então, quando você vê que alguém está tentando te tirar da presença de Deus com palavras infames, afastem-se de tais pessoas. Quer um conselho? Quando qualquer irmão, pode ser ele que for, pode ser da bancada, pode ser da portaria, louvado seja Deus, os que estão aí, ou aqui na tribuna, ou aí nas cadeiras, quando se juntar para você para falar mal de algum irmão, seja ele que irmão for, diga, irmão, depois a gente tem essa conversa, porque agora convém eu falar com Deus. Aí quando ele vier de novo, irmão, depois a gente tem essa conversa, porque agora convém eu falar com Deus. Quando ele vier a terceira vez, irmão, você não entendeu não, eu não quero falar dessa pessoa não, irmão, ela não tem nada para me dar. Se você quiser falar comigo de Jesus, a gente passa a noite toda falando com ele, porque eu sei que ainda que nós choremos uma noite, a alegria vem pela manhã. Deixa a vida do irmão, irmã. Aí ele de novo volta e nos chama a atenção no capítulo
3, versículo 4. Ele disse, vou ler rápido. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não secam ou caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí ele fala assim de novo, olha, mas presta atenção, não são assim os ímpios. Já expliquei. Ímpios não é pecador que fuma, que bebe, que se prostitui. Ímpio não é quem fuma maconha, quem trafica, quem se corrompe. Ímpios são aqueles que estão dentro da igreja como joio. Ímpio significa dar-se a Deus pela metade. Pio significa dar-se a Deus por inteiro. Aí ele diz, não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pronto. Por que os ímpios não subsistirão no juízo? Porque quando ele chegar no juízo de Deus, Deus vai dizer, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso. Deus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que praticai a iniquidade. Andava na minha casa, mas não andava conforme a minha lei. Andava na minha casa, mas maltratando as minhas ovelhas. Andava na minha casa, mas com contenda, com mentira, maliciosamente. Apartai-vos de mim. Ele está dizendo que esses não subsistirão na condenação, louvado seja Deus, do justo, do juízo dos pecadores, e os pecadores na congregação do justo. Ou seja, os pecadores nem lá vão. Vai ser julgado por quê? Pelo quê? Porque raciocina um pouco. Você morreu, está nos braços de Abraão, você vai se encontrar com Deus, e Deus vai começar a analisar os seus fatos. Mas se você já está nas trevas ou no inferno, você vai passar pela congregação do justo para quê? Se você já está condenado. Aí ele diz assim no versículo 6, porque o Deus Todo-Poderoso, conhecido também como o Senhor, conhece o caminho do justo. Tem justo aqui nessa noite? Deus conhece o teu caminho. Sabe qual é o caminho do justo? Ele mesmo fala. Evangelho, igreja, João. Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso caminho? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus diz assim, eu conheço o caminho do justo. É Yeshua, é Ramachia ou Emanuel, Deus conosco ou convosco. Mas ele diz, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está na igreja? Tome posição, tome posse de não se enquadrar com os ímpios, não dar ouvidos a pessoas que querem cauterizar o seu ministério de consciência, de espírito e de humanismo. Anda com Deus de uma forma, louvado seja Deus, inteligente. Não deixe que ninguém te tire da visão do caminho chamado Cristo Jesus. Aí volta e meia você vê irmão fazendo, motim, juntando com outros irmãos para detonar outro irmão. Então deixa lá, poxa irmão, deixa lá, meu amigo. Se você se zangar é uma coisa, mas você se irar e deixar aquilo virar uma cólera já é outra coisa. Todos nós temos o direito de se aborrecer, se chatear, mas que isso não perdure por muitos e muitos dias, porque Deus fala que da mesma forma que nós medimos uma pessoa, também seremos medidos. Da forma que Ele expressa para um homem com a mulher, Ele diz, olha, um casal, ele não pode dormir brigados, que estão pecando contra Deus, de sorte que da mesma forma, os irmãos em Cristo que se aborreçam, isso é fato, porque nós somos, mas que isso não torne, ou não, louvado seja Deus, venha tornar em nós uma cólera. Cólera é ódio, igreja. Uma coisa é você ter raiva, uma coisa é você se aborrecer, outra coisa é você dizer, eu estou com ódio daquela pessoa, eu não quero mais, não quero ver mais, se vier até mim, eu vou ignorá-la completamente. Deus,
Ele não está nesse negócio. Então, como é que nós evitamos isso? Nos apartando dos ímpios. Porque dos pecadores, eu creio que todos nós já estamos afastados. Eu creio que todos nós já nos apartamos dos pecadores. Eu hoje não tenho assunto para os meus colegas de infância, como quando eu vou lá na minha terra, onde eu nasci, de onde eu sou oriundo, eu não tenho mais conversas com ele, porque não tem mais assunto. Se parar na porta de um bar onde aqueles homens estão conversando, vão falar sobre pornografia, sobre prostituição, sobre jogos, futebol, esportes, sobre mulheres que passam na rua desejando uma ou outra, ou quando não é assim, desfazendo um dos outros. Então é um assunto que não me cabe. Então eu não tenho nenhum motivo para estar me detendo no meio dessas pessoas, nem estar andando segundo conselhos de pessoas que não querem nada com Cristo, e nem estar me detendo no caminho de pessoas pecaminosas. E não obstante a isso, eu não tenho que andar assentado, alojado, descansado, desguarnecido, desprotegido em roda de escarnecedores que falam mal do nosso Cristo, que falam mal da nossa religião, que falam mal do nosso Deus, que falam mal da nossa comunidade. Então eu tenho que fazer o quê? O que ele diz no versículo de número 3. Perdão, 3 pois, do 2. Antes, tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele fala isso, também ele está se referindo a nós examinarmos as Escrituras. Então, pelo amor de Deus, vamos em nome de Jesus, como nós somos tendenciosos ao pecado, e o pecado ele abrange muitas coisas, principalmente a fofoca, o disse-me-disse, a contenda. Então vamos nos desenquadrar disso. O culto de doutrina é para te ensinar a glorificar a Deus, não de uma forma arbitrária, não de uma forma que você não alcance os céus, mas de uma forma que você esteja ciente de tudo que você está fazendo, porque o próprio Salomão, ele nos detecta como pessoas sóbrias. O que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou embriagado, eu não estou drogado, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou fazendo para que Deus olhe para mim. Então se afasta. Não é ficar de mal, sabe? Quando você vê uma pessoa que gosta de falar muito da vida dos outros na igreja, ó, vai ser meu amado, vai ser meu amado. Mas vai negar, irmão, não, daqui a pouco eu vou aqui rapidinho. Depois eu volto. Né? Aí você fala igual a música que tem no mundo bem antiga. Não me chame não, viu? Não me chame não. Então vigia a igreja, em nome de Jesus, para que o diabo não roube de você a sua. Então toma posse da sua vitória, porque é um conjunto de coisas andar na presença de Jesus. É por isso que ele se refere a Cristo, ao tempo que nós como igrejas temos que passar pela porta. Por que estreita? Porque há uma dificuldade em se passar por ela, né? Por que porta estreita? Como você vai passar na porta estreita? Ó, há uma dificuldade, mas essa dificuldade em passar na porta estreita, qual ela é referida na Bíblia, é uma dificuldade boa, é uma dificuldade de mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de linguajar, de amizades, de vivência. Hoje você é uma nova criatura. Olha para o irmão que está do teu lado aí, diga a ele: hoje você é uma nova criatura. Diga: hoje você é o espelho que reflete a imagem de Cristo. Que imagem é essa? Imagem da paz, imagem da santidade, imagem da sobriedade, imagem da inteligência, imagem da capacidade de saber administrar as coisas. Antes eu era trevas, hoje eu sou luz.
Então, quando as trevas vier de encontro a mim, ela não vai ofuscar a luz e o brilho que está em mim, porque ela vai chegar, ela pode vir na altura que ela vier. E aí eu vou fazer aqui a comparação como Golias. Ele vinha em altura, imagina Golias, era mais ou menos isso aqui. Ó, a cabeça de Golias, a cabeça de Davi, a diferença de tamanho. Então, as trevas podem vir como Golias, mas vai parar em minha frente como parou na presença de Davi. Ele pôs o pé na cabeça de Golias e pegou a própria espada e cortou a cabeça dele e levantou. Imaginam que com muita dificuldade. Então, em nome de Jesus, viver Cristo é isso. Não é viver da boca para fora. Não é viver algo de uma forma que não tenha nenhuma relevância, mas viver algo que Ele quer fazer em você. Eu tenho 5 minutos. Quem quer vir aqui na frente e receber uma oração, vou fazer agora.